Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula semanal do Opções e Oportunidades, nossa aula de número 117. 117, mais de 117 horas aí já de aulas que a gente vem fazendo aí semanalmente lá no Opções e Oportunidades. Aí hoje, uma aula aí bem interessante, algumas pessoas me pediram, e não só isso, deixa eu falar um pouquinho aqui dessa parte, né? Eu recebi diversas perguntas, né, do tipo, principalmente no Insta, né, e algumas mensagens que eu recebi falando, pô, Léo, você não busca operações com risco-retorno? E para quem não sabe, aquelas operações que são ditas 3 de lucro para 1 de loss, ou 4 de lucro para um de prejuízo que você tem, ou seja, se você está arriscando R$10, você tem que ganhar R$40. Bom, qual que é o grande ponto disso, né? É porque muitas pessoas que fazem esse cálculo do 3 para 1, 4 para 1, na verdade pode ser uma grande furada. E eu já vi aí muitas vezes, inúmeras pessoas que chegavam para mim e falavam, Léo, eu estou entrando nas minhas operações, eu busco 3 de ganho para 1 de loss e pô, não consigo ter êxito, já tentei até aumentar isso, buscar 4 de ganho para 1 de loss, não consigo ter êxito. Isso acontece porque essa não é a simetria real da operação. As pessoas não fazem cálculo de probabilidade para ver qual que é a simetria real da operação. Você pode ter uma operação que você tem 3 para 1 de retorno para o risco que você está tomando, 4 para 1, que no longo prazo ela só vai estar prejuízo. Então, se você pega, por exemplo, uma estratégia que te dá R$10 de ganho, R$30 de ganho para R$10 de prejuízo, se ela der errado, só que a probabilidade de acertar a operação é de 0%, essa operação nunca vai dar lucro, ela só vai dar prejuízo. Então, muitas vezes você pega uma operação que tem 10 de ganho, 10 de ganho para R$20 de prejuízo. E é uma operação vencedora no longo prazo. Por quê? Porque a simetria de risco da operação, é uma simetria real, né? Uma simetria que no longo prazo te dá retorno positivo. Tá? E isso surgiu também bastante porque algumas pessoas mandaram mensagens do tipo, você aceita perder muito mais numa operação do que ganhar? Como assim? Isso não é viável, né? Até o próprio Banco do Brasil, a gente montou uma estratégia de tranches no Banco do Brasil, justamente definindo esse ponto aqui, que ele tinha baixa probabilidade de fechar o mês de junho acima dos R$36 e montando estratégia para pegar essa movimentação aqui de queda do ativo. E aí falaram, pô, o ativo está descontado demais, e de fato estava. Eu até comentei isso lá no meu canal do YouTube e fiz compra das ações aqui por volta dos R$29 ali em março, só que o ativo ele não vai em linha reta, né? E ele tem os seus níveis de desvio, ele tem seus níveis de probabilidade, né? Principalmente com o retorno médio que é esperado do mercado, e a gente vai estar falando um pouquinho disso daí também. Então é natural que o mercado possa e que ele venha fazer essa movimentação de correção, né? Então, evidentemente, a gente trabalha em cima disso daqui. Ainda que eu trabalhasse com uma operação que desse 3 de ganho para 5 de perda, 6 de perda, né, do prejuízo da operação, é uma operação que tem uma expectativa matemática positiva por causa da probabilidade. E aí eu quero mostrar aqui justamente como fazer esse cálculo aqui de probabilidade. Como calcular a probabilidade do preço? Que também é muito comum que as pessoas falem, eu acho que o mercado vai subir. Eu acho porque o mercado eu acho que o mercado vai cair. Tá, por que você acha que isso vai acontecer exatamente agora? Então, porque, sei lá, tá num ponto de suporte, ou fez bola meia-lua quadrado, enfim, não há um ponto objetivo que traga esse embasamento.
O embasamento que a gente traz aqui é um embasamento estatístico, né, com base principalmente nas mesmas referências, né, do modelo de Black-Scholes, que é o modelo de precificação de derivativos, que é utilizado no mercado. E o que eu vou mostrar aqui, eu particularmente vi somente lá nas mesas de operações, né, de institucionais e operadores gringos que olhavam para isso daqui. Muitas pessoas têm o embasamento de eu acho que cai, eu acho que sobe, mas são análises muito vagas, né, que não tem um arcabouço, né, não tem um embasamento para que aquela movimentação possa acontecer. Então, eu separei aqui ó, como calcular a probabilidade do preço em três passos, tá? E aqui alguns insights de estratégias. Então, preparem aí a cabeça. Como sempre, as aulas de opções dão aquela fritada na cabeça. Vai ter um pouquinho de cálculo. E, assim, às vezes eu até acho que eu sou meio maluco, né? Porque ontem eu tive insônia, fui dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum, simplesmente porque eu deitei na cama e aí eu comecei a fazer um monte de conta matemática na cabeça, minha cabeça fritando, fazendo conta ali sobre retorno do papel, questão de probabilidade, juros compostos, e aí minha cabeça ficou fervilhando, tive que levantar, pegar um livro, ler para dar uma desacelerada na mente, e aí só fui conseguir dormir tarde aí. Mas eu constantemente estou pensando nisso daqui. E aqui no Opções e Oportunidades, quando eu monto uma estratégia, eu levo em conta que a estratégia tem uma expectativa matemática positiva de longo prazo. Então, pode ser ali que no curto prazo, enfim, estratégia ali vem uma, dá errado, outra dá errado, mas no longo prazo a estratégia tende a dar certo. Inclusive, acabei de fechar hoje aqui 2 operações montadas lá no mercado americano que fecharam com resultado positivo. Tá? Então, também seguindo essa mesma lógica, que eu vou trabalhando em cima disso daqui. Por quê? Porque através da matemática, através dos números, eu tenho dados, eu tenho um embasamento objetivo, as condições elas não ficam subjetivas, tá? Então, leve isso daqui em consideração. Bom, talvez vocês já tenham assistido a aula dos 3 tranches, que eu adentrei aí essa questão de probabilidade, tá? De estatística. Então, quem não assistiu, corre lá, assiste. É a aula de número, deixa eu ver aqui, acho que é a aula de número 112, tá? Então, depois assiste lá, que também é uma aula aí bem interessante, que a gente fala de uma estratégia específica utilizando aí esses dados estatísticos. Bom, primeira coisa que a gente leva em consideração aqui, né, para estar calculando probabilidade no mercado, é que a gente vai considerar que o mercado funciona numa distribuição normal padrão. É claro que no mercado a gente tem as caudas mais gordas, numa distribuição normal padrão, né, no modelo estatístico, mas é um modelo basicamente utilizado na precificação de derivativos, né, e que assume esse modelo de normal padrão. Então, se porventura você não acredita, normal padrão não funciona, não acredito nisso, então possivelmente você não deve operar opções, tá? Porque todos os modelos aí utilizados, ou a maior parte dos modelos utilizados e pelas plataformas também, levam isso em consideração. Bom, vamos lá. Então, eu quero trazer um negócio mais prático, tá? Passo a passo aqui de montagem disso daqui. Vai envolver um pouquinho de matemática, mas nada de outro mundo, né? Ontem o Leonilson, que é Black Belt lá da comunidade, mandou uma aula que ele é doutor em física, né? Mandou uma aula aí que ele tinha feito levando integrais exponenciais. Não vai chegar nesse ponto aqui não. Mais uma matemática que envolve conta de dividir e multiplicar, e basicamente isso daqui. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer, e se eu for pegar aqui e definir, eu tenho a Uzi Minas. Eu vou pegar a Uzi Minas como exemplo porque é uma operação em que a gente fez a transição para um lançamento coberto e optou por não fazer o lançamento coberto agora, esperar um pouco a movimentação de alta do ativo.
e o ativo subiu. Ah, foi porque ele estava numa região XYZ? Também foi feito um cálculo aqui de probabilidade, a gente vai fazer esse cálculo junto. Agora o ponto é, o mercado está 19,16 aqui na Uzi Minas. E aí eu quero saber qual a probabilidade do mercado fechar abaixo dos R$19,16. Qual a probabilidade do mercado fechar acima dos 19,16? Porque com base nisso eu consigo montar estratégias, eu consigo calcular a simetria de risco real de uma operação. Bom, então vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é calcular o retorno médio do período. Tá? Então eu tenho que saber qual é o retorno médio do período de uma ação, porque a gente vai ver o quanto isso pode desviar para cima ou desviar para baixo. Por exemplo, o desvio padrão ele vai me dar justamente o que? Se o retorno médio do ativo é de 2%, mas tem um desvio padrão de 20%, significa que ele pode valorizar 22% no mês ou cair 18%. Então, o desvio padrão ele me diz justamente o quanto o mercado desvia dessa média de retorno. E aí, com base nisso, a gente consegue calcular a devida probabilidade. Aqui eu levo em consideração, tá, um prazo de 5 anos, justamente para pegar a média dos ciclos, botar aqui um S, ó, média dos ciclos econômicos. Tá? Então, que diversos investidores utilizam esse prazo de 5 anos. Então, eu quero calcular qual que é o retorno médio desse período. Então, depois eu vou fazer o cálculo mensal, ou quanto que esse ativo dá em média, valoriza ou desvaloriza mensalmente. E aí eu vou derivar não fazer a derivada matemática, tá? Mas eu vou trazer esse cálculo para o cálculo de retorno diário. E aí, de acordo com o tempo de vencimento das opções. Se eu estou pegando aqui as opções que tem 15 dias para o vencimento, eu quero montar uma estratégia ainda para esse vencimento das opções, eu vou trabalhar com um prazo de 15 dias em cima dessas probabilidades. Bom, o segundo ponto aqui é como, então, consultar esse retorno médio. Eu olho lá no investing.com. Então, a gente pode vir aqui, plataforma gratuita, você não vai pagar nada, brinvesting.com. Vamos lá. E eu vou pegar aqui e colocar a Uzi Minas. Beleza. E aí eu vou fazer alguns cálculos aqui. Primeiro eu quero pegar a variação do período. Eu vou trocar aqui, ó. Aqui, ó, Uzi Minas. Deixa eu pegar até minha canetinha, para vocês conseguirem fazer as marcações. Eu venho aqui na Uzi Minas, em dados históricos. Clico aqui em cima, dados históricos. E ele vai me dar aqui, ó, dado histórico de um dado período. Eu vou selecionar esse período aqui para mensal. Posso deixar diário. Eu gosto de deixar mensal aqui. E eu vou selecionar o prazo, como eu falei, um prazo de 5 anos. Dia 1 do 6 de 2016. Tá? De junho de 2016 a junho de 2021. Beleza. Então, aqui embaixo, ó, vou rolando aqui. Aquele embaixo ele vai me dar justamente a variação do período. Eu só vou ajustar aqui sem ser o dia de hoje, porque se eu colocar o dia de hoje, ele vai ficar alternando aqui. Ó. Vou botar também do dia 1 até o dia 1 do 6 de 2021. Beleza. Então tá lá, certinho aqui. Então aqui ele vai dar 1.084,07% de retorno que a Uzi Minas variou. Ela começou ali basicamente em R$ 1,91 e aí em junho de 2021, última negociação é R$ 19,18. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é justamente calcular o retorno médio do período. Variação do período. Ó, aqui tinha até dado um valor diferente que eu tinha pegado para a data de hoje,
Mas eu vou ajustar aqui para 1084,07%. Beleza. Então, com isso, eu consigo calcular a variação média mensal. Eu vou ajustar aqui também. Como é que eu calculo a variação média mensal do ativo? Vamos lá. Formulazinha aqui parece estranha, tá? Mas não é. Eu vou fazer 1 mais a variação percentual elevado a, veja aqui, ó, 1 dividido por 60. Por quê? Eu quero saber um mês e essa variação aqui está levando em consideração 60 meses, que é o prazo de um ano. Então, aqui, isso aqui vai me dar a variação média do período. Isso aqui é cálculo de juros compostos, tá? Fórmula de juros compostos. E para fazer a taxa equivalente. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 mais 1084,07% vai dar 11,8407. Eu vou elevar isso aqui, ó, elevar a 1 dividido por 60. Tiro 1 aqui, multiplico por 100, 4,20% em média ao mês. Está me dando 4,20% em média ao mês. Vejam que aqui eu estou pegando a variação média para o período de 33 dias. E alguém sabe dizer o porquê 33 dias? Porque no dia 1º de junho de 2021, faltavam 33 dias para o vencimento dessa série atual aqui, ó. Vou botar aqui, ó, Uzi Minas. Faltam 15 dias para o vencimento dessa série, mas lá no dia 1º de junho, no início do mês, faltavam 33 dias para o vencimento dessa série. Então, vou calcular para essa série, tomando base o início do mês. Então, no início do mês, eu vejo essas faixas de preço aqui para a série. Beleza, então quero calcular a variação média para o período de 33 dias. Qual que é o retorno médio esperado? E eu vou colocando esses dados aqui também, no bloco de notas. Ó, dias, 33 dias, variação média do período. Vou botar aqui também. Vai dar quanto? Tem que fazer o cálculo usando a mesma fórmula de juros compostos. Veja o seguinte, ó, eu transformei essa taxa equivalente para dias. Ou seja, aqui está dia e aqui está dia também. Por quê? Porque um mês são 20 dias. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer o cálculo de novo. 1 mais variação média do período, que dava quanto? Eu já esqueci aqui. Do mês. 4,20%, né? 0,0420. Vou arredondar aqui, 0,421, né? 4,21%. E eu vou fazer o quê? Eu vou elevar isso aqui a 30 dividido por 20. Ou seja, variação média do período, tiro 1, vezes 100, 6,38%. Então, isso daqui é a variação média esperada para o período aqui, de 6,28%. Beleza, ó, retorno médio esperado, é o que eu vou ter. Preço de abertura do mês, mais variação média do período. Então, vamos ver o último dia de fechamento aqui de maio, ó. Último, 19,86. Beleza. 19,86.
20% mais 1 vezes 19,86, a variação esperada aqui para o ativo é de 21,13%. Vou botar aqui, ó, preço esperado. Isso aqui seguindo a média de retorno dos últimos 5 anos. Tá? E aí a gente vai ver que o desvio padrão, ele entra aqui, porque ele fala que é 6%, mas pode ser tantos por cento para cima ou tantos por cento para baixo. Arredondar aqui, ó, 21,13 é o preço esperado. Beleza. Agora a gente vai entrar aqui no segundo passo. Eu vou disponibilizar depois, tá, esse mapa mental aqui para vocês. Mas vamos lá. O segundo passo. Calcular o desvio padrão do período. Então, a gente pode usar o OpLab aqui para pegar o desvio exponencial. Ou você monta a fórmula no Excel ali para fazer o cálculo de desvio exponencial, ou você pode simplificar aqui e puxar pelo OpLab. Então, se eu abrir aqui o OpLab, ó, ele vai me dar esse desvio exponencial aqui de 44,73. Por que o desvio exponencial? Porque ele pega os prazos, os períodos mais recentes para levar em consideração aqui essa volatilidade. Então, 44,73. Beleza, Léo, mas isso aqui está me dando em ano. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que calcular o desvio diário, para depois calcular o desvio para 33 dias. Então, o desvio diário vai ser aqueles 44, ó, desvio exponencial, 44 e quanto? 44,73, dividido por raiz de 252. Cadê a raiz? Está aqui. Beleza. Então, ele me dá aqui o desvio padrão diário da Uzi Minas é de 2,81%. Ou seja, se o retorno médio for, sei lá, de 0,5%, significa que pode ser acima desses 0,5%, 2,81 para cima ou 2,81 para baixo. Isso daí tem uma probabilidade, né, 68% de chance de ficar entre essas duas faixas. Bom, só que aqui eu tenho o diário e eu quero calcular o que era meu prazo de vencimento das opções, que eram 33 dias. Lá no dia 1º de junho, faltavam 33 dias para o vencimento dessa série. Então, eu quero calcular aqui, ó, o desvio do período. Então, vou pegar o desvio diário, multiplicar por raiz de 33. Beleza. Então, ele vai me dar aqui o desvio padrão do período, desvio exponencial. Vou botar aqui, ó, EWMA do período é 16,17%. Eu estou arredondando aqui a última casa, tá? Então, significa, ó, agora que a gente já tem, ó, significa isso aqui. Significa que a média de retorno é 6,28%. Mas pode ser 6,28% mais 16,17%. Pode ser 22,45% de alta aí nesse período de 33 dias, ou pode ser 6,28 menos 16,17, ou pode ser 9,89% de baixa. Então, ele tem essas condições aqui, tá? Ele tem essas probabilidades. Tem 15%, vai dar uns 13% de chance de fechar acima de 22,58% de ganho. 13% de chance também de fechar com uma queda de 9,89% de ganho. Isso levando em conta a distribuição normal padrão. Tá? Que ele vai seguir basicamente, ó, distribuição normal padrão. Ele vai seguir basicamente isso aqui, ó. Abrir imagem, uma nova aba. Ele vai seguir isso aqui, onde a maior chance, né, é de ficar entre um desvio para cima e um desvio para baixo.
e depois 95% de chance de ficar entre 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo, e 99% de chance de ficar com 3 desvios para cima, 3 desvios para baixo. O que eu quero calcular aqui é em que faixa de preço, se o preço está aqui em 1,5 desvio padrão, ou se ele está em 0,75 de desvio padrão, porque aí eu vou ter justamente essa área que ele vai me dar a probabilidade do preço ficar acima ou abaixo disso. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo, a gente já acabou montando aqui na Usiminas, né? Ele me deu aqui 16 ponto... Vai dar aproximadamente aqui, que eu não fiz as arredondações aqui nesse cálculo, mas ele vai me dar 16,25, 16,17, se arredondar, tá? E aí, beleza. Com isso a gente chegou e a gente já matou o segundo passo. Então eu tenho desvio exponencial para 33 dias do vencimento dessa série, eu tenho o preço esperado, e agora eu quero fazer aqui calcular a probabilidade do preço ficar abaixo do atual. Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade do preço ficar abaixo dos 19,16? Como que eu calculo isso daqui? Bom, é só a gente pegar. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou consultar o retorno atual do preço, ou seja, deixa eu pegar aqui, ó, botar preço de abertura. Preço de abertura da Usiminas, né? Foi 19,86. Beleza. 19,86. O mercado está 19, vou colocar 19,10. Ou seja, 19,10 dividido por 19,86 menos 1, a gente está com uma queda de 3,82%. Está com uma queda de 3,82%. Então, eu vou pegar esse retorno atual do preço, de 3, eu vou arredondar aqui também, tá? 3,83%. E eu vou diminuir da média de retorno, que é de 6,28. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 3,83, menos média de retorno, que é de 6,28, vai me dar 10,11. E agora eu vou dividir pelo desvio padrão, que é 16,17. Ele me deu um número aqui, ó, de 0,62. Ele me deu um número de 0,62. Ou seja, ele está aqui para baixo, ó, da distribuição. Ele vai estar em algum ponto aqui, ó, da distribuição. Tá? Ou aqui. E aí eu quero calcular justamente qual que é essa área e qual a probabilidade do preço ficar abaixo disso daqui. Então, o que que eu faço? Isso aqui que eu fiz é o que a gente chama de cálculo do Z-score. Por quê? Porque tem uma tabelinha que eu consigo consultar, o Z-score, e ele vai me dar a probabilidade. Então, basicamente, eu vou fazer aqui, ó. Se você colocar no Google, vai ter em qualquer canto aí a probabilidade Z-score. E aí eu quero fazer o seguinte, o Z-score deu de menos 0,62. Vê que aqui ele não tem negativo, ele só tem positivo. Então, eu vou depois ali fazer o cálculo, né, inverter a probabilidade. Mas se ele está em 0,62, ó, 0,6, agora eu vou buscar aqui o decimal, tá aqui, ó, 73,23,7. O que significa isso? Significa que se ele tivesse aqui acima, se ele tivesse subindo, esses 3 e poucos por cento, ele teria 73% de chance de ficar abaixo disso daqui. Mas ele está aqui espelhado.
ele está por aqui nessa região. Ou seja, eu quero tirar essa área aqui, que era o cálculo invertido. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui de novo. 0,73237. Eu vou fazer o seguinte. 1 menos 0,73237. O que ele vai me dar? Consegui pegar essa área aqui agora, que eu queria. O preço tem 26,76% de chance de ficar abaixo dos 19,10. Aqui embaixo a probabilidade era menor ainda. Na medida em que ele vai aumentando, vai chegando lá o preço médio esperado de retorno ali para os 33 dias, eu consigo fazer isso daqui. Agora, Léo, para que serve esse cálculo aqui? E como é que a gente faz, né? Eu sei agora que tem 26,76% de chance de ficar abaixo dessa faixa de preço. Eu consigo montar a estratégia justamente com a simetria de risco correta. Deixa eu pegar aqui a título de exemplo para vocês. Por exemplo, se eu pegasse aqui os Minas e montasse aqui, sei lá, uma trava de alta lá nos 23. Aqui, ó, lá em cima. Vendendo a Usim G237 e comprando a Usim G235. Tem 3,17% de retorno risco, ou seja, eu estou buscando R$19 de ganho para R$6 de loss. Tá correto isso daí? É lucrativa essa operação no longo prazo? Eu não sei. O ativo vai ter aqui também para essa região, ó, vai estar justamente no meio desvio padrão, 26,43% de chance de ficar acima dos 23,60. Ou seja, eu tenho 0,2343, né? 23,43% de chance de dar certo. E tenho aqui, ó, deixa eu pegar a calculadora. E tenho 1 menos 0,2343. Tenho 76,57% de chance de dar errado. Como é que eu calculo agora a simetria de risco real dessa operação? Eu vou multiplicar, eu tenho 76% aqui de chance de dar errado, então eu vou multiplicar isso aqui, ó, pelo prejuízo da minha operação, vezes 6. No longo prazo, essa operação me daria um loss de R$ 4,59. E eu vou colocar aqui agora o lucro de R$ 19, já que 23,43% do tempo vai dar certo. O que acontece aqui? No longo prazo, eu vou ganhar R$ 4,45 e perder R$ 4,59. Você não vai conseguir ficar com ganhos no longo prazo nunca nessa operação. Ah, tem 3-1, tem 10-1. Você não vai conseguir nunca. E aí que vem aquelas mensagens que eu acabo recebendo. Léo, mas a operação não tem 3-1 de retorno de ganho pelo prejuízo. Mas você sabe qual é a simetria de risco real da operação? Com base na probabilidade? Então, isso daqui vai ser fundamental, porque provavelmente você montando uma operação como essa, não vai dar certo nunca. Por exemplo,
Eu posso montar aqui, e eu nem sei, tá? Eu nem montei aqui, mas vamos ensaiar aqui, ó. Eu posso montar, tá aqui, ó, 19,26 aqui, Usiminas. Eu posso montar um Iron Condor aqui, nos 19,36. E jogar essas pontas lá para o desvio. Vou botar aqui, ó, 18, lá para casa dos 18 e quebrado. Vou botar aqui os R$17, vai. E botar aqui para... Deixa eu só fechar o valor certinho, só para ficar mais fácil de calcular. Beleza. 17,36 ou 20,36. 21,36. Tá aqui. Beleza. Essa operação está me dando um risco de R$96 para um lucro de 104. Eu quero botar aqui até mais afastado. Aqui, na verdade, estou montando uma Iron Fly, tá? Desculpa. Eu quero um Iron Condor. Vou botar aqui, ó, na região dos desvios. Meio desvio, tá? Lá dos 18,96. Vou botar mais aqui para baixo. Ó. Aqui, aqui. E eu quero aqui e aqui. Beleza. Essa operação vai me dar R$2 de ganho para R$23 de prejuízo. Você fala, puta, que porcaria. Que porcaria essa operação, né? R$2 de ganho para 23 de prejuízo. Qual a probabilidade disso aqui acontecer? De dar esse retorno? Pô, tem que calcular a probabilidade dos 21,11, né? Na verdade, dá até 21,11. E a probabilidade do 16,86. Probabilidade de ficar abaixo dos 16,86 é a probabilidade de ficar acima dos 21,11. Então, vou ter que fazer esse cálculo aqui para saber a simetria de risco correta ali da operação. Se o preço da abertura é 19,86, deixa eu botar aqui, ó, valor esperado é de 6,28% mais 1 vezes 19,86, 21,10. Está aqui, ó, 21,10. Beleza. Eu quero ver justamente isso aqui, ó, 21,11 dividido por 21, basicamente 0 a 0, né? 21,11, basicamente 0 a 0. Eu vou calcular essa probabilidade aqui de baixo. Ou seja, vou pegar 0 menos 6,28, vai dar menos 6,28. Menos 6,28. Vai dar negativo. Dividido por 16, 17, ele vai me dar um z-score aqui, ó, de 0,38. 0,388. Se eu arredondar, 0,39. 0,39. Tá aqui, ó. 65% de chance. No caso, como é negativo, ele tem 0,65, 173, menos 1, vezes 100, ele tem 34,82% de chance de ficar abaixo aqui dos 21,10, né, não é isso? Abaixo dos 21,10, dos 21,13 aqui, e dá uma condição, nesse caso aqui, seria de lucro. Né? Seria de lucro. Então, vou botar aqui, ó, 34,82%. Só que ele tem que ficar aqui acima também dos... Cadê?
ele tem que ficar aqui também acima do 16,86, né? Então, vou fazer aqui, ó, 16,86 dividido por 21,10. Ele também vai me dar aqui, ó. Peraí. Menos 1 daria menos 20, né? Seria 20% ali de queda, não é isso? É, 20% de queda. 20,09% de queda. Beleza. 20,09%, ou seja, menos 20,09 menos 6,28 dividido por desvio padrão, que dá 16,17, dividido por 16,17, tá aqui, ó, 1,63. 1,63. 1,63. Ou seja, ele tem 0,94 950 menos 1 vezes 100, ele tem 5,05% de chance de ficar abaixo disso daqui. Tá? De ficar abaixo desse nível. Ele tem 95% de chance de ficar acima dos... ele tem 95% de chance de ficar acima dessa faixa de preço aqui dos 16 e os quebrados. Cadê? 16,61. Ou seja, 5% de chance de ficar aqui abaixo, mais 35%, ou seja, 75% de chance de ficar acima dessa faixa de preço. Então, a minha chance, 75% de dar errado, é de 75% mais 5 aproximadamente, 80%. Então, embora você esteja olhando uma operação que você fala, tem grandes chances da operação dar certo. Por mais que eu esteja correndo aqui muito risco e pouco retorno. E aí você vê que o resultado real aí da operação é muito pior do que você estava estimando ali. Tá? Então, o que eu poderia até trabalhar? Poderia até trabalhar em cima desse retorno. Cadê? Médio esperado aqui da operação. Dos 19, cadê? 21,10. Dos 21,10. E trabalhar ali basicamente com os níveis de desvio. Que embora eu monte aqui uma posição, vou pegar aqui, ó, por exemplo, uma borboleta que seja 21,10, 200. Montar aqui uma borboleta, você vai ver, pô, que a gente montou uma coisa parecida aqui com a nossa operação ali de via varejo. Mas você vai ver aqui, pô, a operação está muito distante, o preço está muito distante, está nos 19,25 aqui. Tem um retorno risco legal, 4,56 para 1, mas pode ser que esse retorno aqui seja até muito melhor se a gente for calcular a simetria real da posição. Eu tenho que ver qual que é a probabilidade do ativo basicamente ficar acima dos 20,31. Tá? Então, eu vou conseguir fazer esse cálculo basicamente para esse vencimento aqui. Então, esse retorno risco, embora você fale, a posição tem a probabilidade baixa de dar ganho, de dar retorno, na verdade a probabilidade é mais alta do que você imagina e o retorno real da operação também é mais alto do que você imagina. Eu queria mostrar aqui, mas eu não consegui, uma operação com uma condição de baixo retorno risco
mas que tem alta probabilidade de retorno. E como a simetria de risco aí dessa operação se torna positiva. Com a operação pode ter 2:1 de retorno risco, 3:1 de retorno risco, mesmo que ela esteja mostrando que se você perder, você vai perder 10, se você ganhar, você vai ganhar 1. Mas precisaria ter um ativo que está mais em cima aí dessa média, tá? Então, basicamente isso daí. Dessa forma eu consigo, pessoal, montar as devidas estratégias, tendo simetria real de retorno-risco, como, por exemplo, que a gente montou para Banco do Brasil, a gente montou para Via Varejo, e essa daqui é válida até o final do vencimento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Essa daqui é válida até o final do vencimento, onde ela tem uma probabilidade alta, né? Ela tem aproximadamente, vai dar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, a Via Varejo, ela tem uma probabilidade de 26,43% de ficar neste vencimento aqui, acima dos R$ 15,45. Então, eu vou ter aproximadamente, vai dar 80, 75, 74% dela ficar aqui na região de lucro, tá? Na região de lucro. E ainda assim a posição tem uma boa condição aqui de retorno-risco. Se eu for pegar aqui ó, o retorno-risco da média, né, que dá os 13, fechamento em 13,56, 13,56, que é onde daria o lucro máximo da posição. Deixa eu ver aqui se ele mostra o meu lucro máximo. Aqui, ó. Lucro máximo. Se eu for calcular a simetria de risco aqui, ó, do lucro máximo, que dá 0,50 vezes 195, no longo prazo eu ganharia R$ 97,50 e perderia 0,2643 vezes 55, perderia R$ 14,53. Então, se eu for calcular a verdadeira simetria de risco aqui da posição, com base na estatística, ele não é uma operação que talvez, ó, estaria imaginando aqui, ó, 55 dividido por 95, 195 dividido por 55, você olha lá, 3,5:1 de retorno risco. Na verdade, a simetria de risco não é de 3, é de 14, 14,5. É claro que, se a gente for pegar a amostra pequena, né, monta uma operação, outra, e as duas podem dar errado, cair nesses 26%, claro, é estatística. Então, 1% pode acontecer, como acontece aí algumas vezes. Mas é super importante estar montando e tendo ideia do que é a verdadeira simetria de risco, que a gente viu que uma operação que tem lá 3:1 de risco-retorno, ou de retorno-risco, né? 3 de ganho para 1 de loss. Ela pode ter uma simetria real de 14 de ganho, 14,5 para 1 de ganho, ou ela pode ter uma simetria real de menos de 1. Então, por isso a importância aí deste cálculo, tá? E aí, as posições que a gente acaba montando vão sendo baseadas aí em cima dessa condição. Inclusive a decisão da Uzi Minas de não fazer a transição logo para o lançamento coberto, esperar a retomada do preço para começar a trabalhar este processo aí de transição da operação para um lançamento coberto, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Dúvidas quanto à aula aqui? Cabeça tá fritando ou tá tranquilo? Pegaram todos os cálculos aí certinho?
Fácil, né? Deu para decorar aí todos os cálculos, tranquilo. Vocês devem me achar meio maluco também, né? Pensa que eu fui dormir pensando nisso ontem. Fazendo cálculo de cabeça de juros exponencial. Mas é isso aí, pessoal. Assiste a aula aí. Eu pego o retorno médio dos últimos 5 anos. O desvio exponencial também pode ser calculado com base nos últimos 5 anos. Só que ele mostra que depois de 100 amostras no desvio exponencial, os valores ficam irrelevantes acima de 100 amostras. Tá? Por quê? Porque o desvio exponencial ele dá peso para os melhores valores. O que eu levo em consideração aqui, que eu gosto de montar a estratégia? E aí fica muito mais fácil, tá, pessoal? E aí fica muito mais fácil. Eu faço o seguinte, ó, calculo o retorno médio do período, como eu mostrei aqui. Calculo o desvio padrão do período. Beleza. Isso aqui, tranquilo. E eu vou definir faixas de preço para estar montando, tá? A operação. Quais são as faixas de preço que eu tenho trabalhado? 1,5 meio desvio padrão. 1 desvio padrão e 1,5 desvio padrão. Por quê? Meio desvio padrão, ele tem 26,43% de chance. Se for da alta do mercado, de ficar abaixo disso. Se for na queda do mercado, de ficar... se for na alta do mercado, de ficar acima disso. Se for na baixa do mercado, de ficar abaixo disso. Um desvio padrão, ele tem 13,35% de chance. Então, se o mercado subiu um desvio padrão acima do retorno esperado, ou seja, 6,28 aqui. E aí vamos dizer que a Uzi Minas está subindo, cadê? 6,28 mais 16,17. Ela está subindo 22,45%. Ela tem 13,35% de chance de fechar no vencimento acima desses 22,45% de alta. E se a gente for pegar um desvio padrão e meio, esse valor cai para 5,71. Então, eu faço essa definição de 3 faixas de preço para estar trabalhando em cima disso daí, tá? E aí fica muito mais fácil, porque você já tem a probabilidade ali certinha já calculada. Inclusive, você consegue calcular a probabilidade. É porque, assim, para calcular a probabilidade de uma compra seco dar certo, aí já envolve outra variável. Aí envolve a volatilidade. E aí já complica a situação. Porque pode ser que o mercado não fique abaixo daquele preço, mas a volatilidade não ajude também. Fiz lançamento sintético de via varejo, no preço de 15. Você recomenda sair e mudar para uma borboleta? Não, eu acho que nesse sentido não. O que vai acontecer é você montar uma proteção, que é importante, tá? Por quê? Porque se o preço cair, a valorização da put consegue jogar o seu preço médio lá para baixo. E aí qual que é a vantagem? Com o seu preço médio lá embaixo, você consegue fazer uma sequência, uma série de lançamentos cobertos, até fora do dinheiro, se for o caso, para ganhar também na valorização do ativo. Então, não, nesse caso, não. Porque a vantagem, né, do lançamento sintético protegido, ao qual a gente faz a venda de put, compra uma call, e compra uma put fora do dinheiro, que acaba virando uma trava de alta de put, o que acontece? Se o mercado despenca, essa minha put comprada, ela ajuda a baixar o preço médio da minha ação. Então,
eu consigo ter uma probabilidade muito grande do mercado reagir e eu pegar a valorização depois da ação e começar a trabalhar o lançamento coberto. Então, nesse caso, não teria problema nenhum aí, a meu ver, tá? A não ser que você não queira comprar o ativo. Pelas médias móveis ou outros indicadores no gráfico, consigo visualizar essas probabilidades? Não. A não ser que você monte um indicador aqui. Você não consegue ter esse cálculo aí de probabilidade, não. Porque normalmente o gráfico ele não pega pelo retorno. Ele pega pelo fechamento. Não faz cálculo de desvio exponencial. Esse levantamento é obrigatório nas suas recomendações? Eu gosto de fazer essa avaliação, tá? Da probabilidade e da simetria de risco real da operação. Até porque eu quero que as operações no longo prazo deem gain. Por mais que um curto prazo ele não está fluindo bem, não está funcionando, não está indo legal, no longo prazo a gente consegue sair com resultado positivo. A volatilidade no profit também não vai dar, tá? A volatilidade também não vai dar certinho no profit, porque não, na verdade o profit eu acho que ele vai dar volatilidade histórica, tá? Vai dar volatilidade histórica do ativo, não a volatilidade implícita e nem a volatilidade exponencial, mas a histórica ele dá sim. O que ele não vai dar é o desvio padrão, porque o desvio padrão ele pega com base no fechamento e não com a média de retorno. Quando eu passo a recomendação, pessoal, já vai tudo, já estudei tudo aqui. Então, abre o mercado, vou ver as faixas de preço, o que dá para montar, o que tem liquidez, o que está com probabilidade, onde está a volatilidade, o que a gente pode aproveitar da volatilidade baixa para volatilidade alta. Se a volatilidade alta tiver alta, o que a gente pode montar de estratégia, aproveitando o nível de preço e a probabilidade daquela operação dar certo. Então, vai funcionar aí como um computadorzinho. Léo, como é que eu acesso a tabela aqui do Z-Score? Basta digitar no Google aqui, ó. Tabela Z-Score. A gente vai dar uma pancada aqui de tabela Z-Score, tá? Aqui, ó. E aqui, inclusive, nessa tabela aqui, ele está dando uma tabela ó, com um resultado negativo, tá? Aí já facilita o cálculo, porque você vai aqui na tabela Z-Score e você só vai multiplicar por 100. Aí você vai saber, ó, o preço está aqui em Z, ele tem, sei lá, 10% de chance de ficar abaixo de Z. Pela distribuição dos preços. Então, é basicamente aqui essa distribuição. O preço é onde vai ser esse Z. Então, eu vou achar o Z-Score, que é justamente para ele me dar a tabela. Já não deixa mais eu olhar ali. Para ele me dar a tabela. Cadê? Vamos ver se eu consigo esse daqui. Ó. Ih, foi para o mesmo lugar. Mas ele me dá essa tabela aqui, justamente para falar, Z está aqui, então ele tem tantos por cento de probabilidade, sei lá, 80% de chance de ficar abaixo disso e, óbvio, 20% de chance de ficar acima disso. Então, só dá uma googleada aí que você acha. Inclusive, a distribuição normal padrão é a premissa utilizada aí para cálculo de precificação pelo modelo de Black-Scholes. Há algumas pessoas que falam que não tem uma eficiência 100% porque o mercado tem as caudas mais gordas, tá? Mas a gente toma essa condição por pressuposto, porque embora a gente tenha as caudas mais gordas, se a gente trabalha com uma simetria de risco real alta, a gente consegue ainda assim excelentes resultados no longo prazo, tá? Aí para falar um pouquinho do Z-Score, como é que eles chegaram aqui nessa tabelinha aqui, tá? Tem que ser uma aula aí só de estatística.
Tem alguma outra forma de calcular essa probabilidade que não seja por desvio padrão? O cálculo feito é usando o desvio padrão, tá? O cálculo feito é usando o desvio padrão. Há outras formas, como árvore binomial, árvore trinomial, que vai exigir um processo computacional maior. E é até um pouquinho mais complexo do que isso aqui. Então, você considera entrar na melhor oportunidade que o desvio padrão der? Eu deixo aqui as faixas de preço, tá? Meio desvio padrão, um desvio padrão e um meio desvio padrão. Quando o mercado atinge esses níveis, eu gosto de trabalhar com alguma operação para tentar pegar essa movimentação de preço. Inclusive, a própria da Via Varejo, a gente pensou nisso daqui. Por que foi montada, por exemplo, a borboleta? Primeiro, porque tinha ali pouco mais de 74% de chance da operação dar certo. Ou ela vai dar R$20 de retorno, ela pode dar até 195. Ainda que seja aqui, né, que a gente venha buscar os 195, que eu for calcular, porque aqui está bem em cima do retorno médio do período. Então, ele daria, pode ficar 50% acima disso, ou 50% abaixo. Então, eu poderia calcular aqui com base nesses 50%. Não ficamos um pouco incompletos na análise, sem análise fundamentalista em conjunto? Existe um histórico de acerto só seguindo esse cálculo? Basicamente, se eu te falar que o institucional, as mesas dos institucionais que fazem grana, fortuna, com as suas operações, e os players que operam para o investidor gringo, utilizam essa forma de análise para estar montando as estratégias, já seria um embasamento aí muito bom. Mas a gente trabalha com estratégias que têm essa simetria de risco, e se for pegar aí análise, né, dos resultados no geral, tanto das operações trabalhadas aqui quanto das operações trabalhadas lá fora, que dão resultado positivo e que tem dado o resultado positivo nos últimos anos, são trabalhados com base olhando para essa questão aqui da probabilidade. Aqui, por exemplo, para o Banco do Brasil, que a gente montou a estratégia, o que acontece? A estratégia está numa condição de ganho, positiva, né? A estratégia, o cálculo da probabilidade foi para o fechamento do mês, não para o fechamento do período. Então, pode surgir, Léo, dá para fazer a rolagem, dá para fazer alguma coisa, segurar até o final do vencimento? Aqui a gente vai ter que fazer a reabertura dos cálculos para ver essa probabilidade de, passando o fechamento do mês, o que a gente pode fazer de ajuste aqui da operação, ou não, ou mesmo se dá para a gente carregar a posição até o final do vencimento. Então, o ideal seria esperar esse fechamento do mês, até para avaliar se vamos fechar a operação, que se a gente tivesse uma liquidez, se a gente tivesse com liquidez nas opções, o que vocês estão vendo que está abrindo muito spread entre o preço de compra e de venda, provavelmente já daria para sair com um bom lucro. Detalhe, tá, pessoal? Não precisa, isso aqui eu estou trazendo um pouco mais da parte de como utilizar, tá, a probabilidade para quem quiser usar, até mesmo para estar fazendo alguma avaliação, alguma análise, alguma coisa nesse sentido, tá, e associar aí as suas operações, associar as suas estratégias, ou até mesmo entender o que é a simetria real de risco, tá, e também abrir os olhos porque probabilidade conta. Isso daí é importante. Isso daí vai fazer diferença no seu resultado final. Então, pelo menos para entender essa contextualização e também como estão embasadas aí as recomendações. A minha recomendação é que assista a aula e vai pausando e fazendo exercício junto, tá? Do cálculo, porque às vezes eu vou fazendo rápido aqui e aí fica difícil de um pouco de pegar ali no primeiro momento. Eu passo rápido aqui, porque a gente tem um espaço de tempo ali mais curto, mas assiste de novo, vai pausando,
vai anotando, vai fazendo os cálculos juntos, depois testa com outro ativo, tá? Então é legal, vale a pena aí ter esse conhecimento, tá? Os grandes players aí, né, os operadores de grandes fundos, institucional e etc., utilizam. Eu particularmente, eu trouxe aí principalmente também para estar mostrando essa questão da simetria de risco real, né? Até porque eu recebi muitas mensagens falando, pô, você ganha de canequinha para perder de balde, e aí normalmente a pessoa não tem nem a noção de como é que funciona um cálculo de probabilidade, um cálculo estatístico, para entender a real simetria de risco-retorno. O cara está montando uma operação que dá 3:1, 4:1, 5:1, quando na verdade a simetria real de risco da operação é abaixo de 1. Ou seja, no longo prazo não vai ter retorno, não vai ter resultado nunca. Então, e uma operação que, por exemplo, a simetria que você olha e fala, você aceita perder 20 para ganhar 10, quando você vai ver a simetria real de risco dela, ela tem 4 vezes de ganho para 1 de perda, justamente trabalhando com essa questão da probabilidade. E olha só, eu tenho um convite para você. Se você quer receber as recomendações que eu faço na tela do seu celular, em tempo real, com todo o vídeo, com passo a passo de como executar, o que você tem que fazer, tudo certinho, além dos primeiros passos de como configurar tudo para conseguir executar as operações, eu te convido para conhecer o Opções e Oportunidades, que é o meu clube de recomendações. Lá também tem a nossa planilha de recomendações com todo o histórico das operações já passadas para você conferir também. Você tem as mais de 117 aulas já gravadas que você pode assistir, com vários conteúdos sobre o mercado de opções e estratégias para você que quer se aprofundar e aprender um pouco mais. Então é isso, vem conhecer Opções e Oportunidades, tem 7 dias aí para você testar, ver se você gosta, executar algumas estratégias, entrar no grupo lá de discussões onde você pode debater com os membros, e é isso. Clica no botão que vai estar aqui na descrição do vídeo e faz a sua inscrição agora no Opções e Oportunidades, que eu te vejo lá.